O que está acontecendo aí com as ações da Sanepar? Ela está tendo uma queda gigantesca nos últimos tempos. No último ano, acho que foi quase 40% de queda. Então as ações da empresa estão sofrendo bastante ali com a crise da pandemia e também com a crise hídrica que está tendo. Então, se você quer entender mais sobre a Sanepar, o que está acontecendo, se é um bom momento de você comprar a ação da Sanepar ou um momento de vender mesmo e sair fora do papel, se vale a pena você entrar nesse momento agora, se você quer entender a fundo, assim, de forma fundamentalista o que está acontecendo com a Sanepar, fica nesse vídeo até o final que você vai entender ali. Eu vou abrir com vocês no meu computador o relatório que saiu agora, do segundo trimestre de 2021, saiu semana passada, então a gente vai fazer uma análise aqui completa desse relatório que saiu, com todos os dados sobre lucro, receita, enfim. A gente vai fazer uma comparação da Sanepar ali com seus pares do mercado, que é a Sabesp e a Copasa. Enfim, eu vou trazer uma análise completa aqui sobre a Sanepar para ver se ela está num momento atrativo ou não, tá? Então, se você quer saber sobre isso, veja o vídeo até o final. E, cara, antes de começar com o vídeo, já deixa nos comentários aí para nós. Você já tem Sanepar na carteira? Tá querendo comprar? Deixa aí, vamos interagir. Manda para aí que a gente vai trocando uma ideia boa aqui nos comentários, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, primeiro, deixa o like aqui e se inscreva no nosso canal para a gente crescer. A gente está quase batendo 200 inscritos, então ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, tá? Se você não me conhece, eu sou Jonas Rocha, o Brother Investidor, e vamos para a tela do meu PC lá. Tamo junto. Bom, galera, aqui na tela a gente vai conseguir agora acompanhar o resultado aí da Sanepar, o resultado do segundo trimestre de 2021. Então você já pode observar aqui algum destaque que eles mesmos colocaram nos relatórios. Comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, teve uns avanços interessantes. Vamos aqui, ó, crescimento aí da receita líquida em 4,3%, 11,2% aí no crescimento do EBITDA, que seria o EBITDA é basicamente o que se assemelha ao lucro operacional da companhia ali, a geração de caixa que ela tem, mais 7% do crescimento do lucro líquido da companhia também no período. Então vocês podem observar o quê? Que a empresa está conseguindo ali crescer mesmo em um momento ali muito difícil para ela, tá? Nós conseguimos ver também que a Sanepar está investindo, então teve um acréscimo aí de 24,2% nos investimentos nesse trimestre aí, o que mostra que a empresa também está investindo, está buscando aumentar ali a sua base de receita, e isso é muito bom, tá? Ela tem um índice de atendimento de 100% em água e 77,2% em esgoto. Então, o que mostra que a área que no futuro vai dar mais retorno para ela vai ser essa questão de esgoto, que ela vai explorar o que não está tendo atendimento ali, entendeu? Aí teve esse crescimento do EBITDA, como foi mostrado aqui, 11,2%, saindo de 472 milhões para 581 milhões, comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020. Aqui a gente tem o resultado operacional da companhia, as ligações totais. Nesse mês aqui teve um aumento aí de 2,7% no semestre de 2021 de ligações de água e 3,8% aí de ligações de esgoto, como eu falei, que vai ser a parte aí que futuramente vai estar vindo crescer mais na Sanepar, que é o esgoto. A gente consegue ver que a estiagem no Paraná, né, que uma das coisas que está prejudicando a Sanepar é a crise hídrica, é o que está ali sendo a pedra no sapato da Sanepar no atual momento. Não está chovendo muito lá no Paraná, e com isso os reservatórios estão em níveis bem baixos comparado a anos anteriores, e com isso a empresa tem que fazer toda uma questão burocrática ali para conseguir racionalizar e não fazer esse reservatório abaixar mais, porque isso é um problema, tá? Então tá tendo rodízio. Por exemplo, a pessoa tem 24 horas de água, depois ela fica mais sem 24 horas sem água, fica fazendo esse rodízio para conseguir controlar e para ver se vai vir chuva. Então vocês podem ver aqui, ó, no mês de junho de 2021, o acumulado do mês, o que choveu foi 18. Não sei te falar que as medidas ali que é falada, mas a média mensal era 105, então choveu bem menos do que a média normal. E você pode ver aí que tem mês que ficam normais como esse, tem mês que passa até da média, mas na grande maioria está ficando para baixo, o que deveria ser, e com isso está tendo a crise hídrica e os reservatórios estão em níveis baixos. Aqui você consegue ver o volume das barragens. Eu não vou focar nele aqui agora, que eu vou mostrar num outro relatório ali que fica melhor para vocês verem de forma mais clara. Chegamos aqui nos indicadores de performance e eficiência. A gente já consegue ver o interessante aqui, ó, um grau de endividamento. Você observando aí, ó, no período de 6 meses de 2019, 2020 e 2021.
A empresa tem um grau de endividamento muito controlado, não passa de 50%, isso é muito bom. Isso ele mostra que a empresa tem uma dívida controlada e ela opera muito com capital de terceiros. Então, isso aqui é a dívida da empresa em relação ao patrimônio líquido. Então, a dívida que ela tem hoje não representa nem metade do que ela tem de patrimônio. Então, é uma empresa muito saudável ali. A empresa tem uma margem EBITDA muito interessante, como vocês podem observar aqui, crescente. Então, o EBITDA é basicamente um lucro operacional da companhia que assemelha a geração de caixa que ela realmente tem ali nas suas operações. Então, ela tem uma margem muito alta e muito boa, está indo ali de 38% em 2019 e chegando em 44% aqui em 2021. Isso ali mostra para a gente que a empresa, ao longo do tempo, mesmo em momentos difíceis, que está sendo um momento de pandemia, de crise hídrica, que é um momento ali muito pesado para a empresa, é uma coisa muito séria. A empresa está conseguindo ser o quê? Mais eficiente ali nas suas operações e com isso rentabilizar mais ali as suas operações. Isso é muito bom, mostra que a empresa é eficiente, tá? A gente tem aqui um ROIC também muito interessante. Eu gosto de olhar bastante o ROI também. A empresa tem um ROI muito bacana, tá? Deu uma variação aqui por conta da pandemia, né? Lucrou menos e tudo mais, e com isso faz os índices reduzirem um pouco, mas é um ROI assim, dentro do setor de saneamento, é um ROI muito interessante e muito bom, e está na média ali das empresas que atuam no setor. Eu vou até fazer uma comparação no final ali com a Sabesp e com a Copasa, para vocês terem uma ideia de como que a Sanepar está aí em comparações com seus pares. Descendo um pouco mais, a gente já chega nas informações aqui muito interessante. Receita líquida, que ela tem ali nas suas operações ali de serviços, né? A empresa ali está conseguindo crescer desde 2019 até 2021 aqui a sua receita líquida, mesmo em um momento difícil e complicado. A gente consegue ver uma escadinha. E a Sanepar tem um perfil muito interessante, né? É um setor muito redondo, o setor de saneamento. É um setor que você não vai ter grandes pancadas para cima, de tipo, pô, um lucro gigantesco e tal. Não, é uma empresa que vai crescer bonitinho, escadinho ao longo do tempo. Ela vai fazer o seu papel ali de distribuir bons dividendos e crescendo receita assim, sem trazer muitas surpresas, tanto para cima, tanto para baixo. É uma empresa e um setor muito redondo e muito perene, um setor muito, muito tranquilo assim. A gente consegue ver também a evolução aqui do EBITDA ao longo do tempo aí, também subindo. O lucro líquido e a margem líquida também, a empresa está conseguindo lucrar mais. Você pode ver que tem uma escadinha aqui, ó, uma variação de 20% referente ao ano de 2019 para o ano de 2020 e 7% aí do ano de 2020 para o ano de 2021. Então a empresa, mesmo na crise, mesmo com crise de pandemia, mesmo com crise hídrica, a empresa está lucrando mais. Isso é muito bom e mantendo uma margem ali muito generosa, uma margem líquida fantástica, 23,1%. A gente também consegue ver que os custos e despesas operacionais, impacto EBITDA ali, que é realmente o operacional da companhia, reduziu, tá se mantendo estável, né, vamos dizer assim. É um valorzinho bem estável, assim, mas teve uma variação negativa, mas está estável. Mas isso é muito bom, por isso que eu falei que a empresa está se mostrando muito eficiente no operacional, porque a gente tem a margem EBITDA, que é o operacional da empresa, subindo, crescente. E com isso, o custo mantendo estável. Então isso aí gera o quê? Se a empresa consegue ter mais receita, mantém sua margem operacional maior, mas ela tem os mesmos gastos, está bem controlada, a empresa no final, ali na última linha, ela tem mais lucro. E é o que está acontecendo aqui na ponta. Então vocês podem ver, a Sanepar está lucrando mais. Muito bom em um momento muito difícil. A gente consegue ver uma coisa que eu gosto bastante aqui, a dívida líquida e a alavancagem, que é muito importante você ver ali a saúde da companhia financeira. Então a empresa ela tem uma dívida alta, se você for ver, ela tem 4 bi em dívidas. Só que é dívidas, primeiro, a curto prazo, bem baixas, elas estão mais jogadas para o longo prazo. Eu vou mostrar para vocês esse perfil da dívida aqui, o período de vencimento delas. Então é uma dívida assim, muito bem controlada, vencendo no curto prazo só 442 milhões, o restante no longo prazo. Mas a empresa tem um caixa e equivalente de caixa ali como aplicações de quase 1 bilhão. Então a sua dívida líquida na realidade é 3 bilhões aí, tá? Em 2021. Você pode ver que de 2020 para 2021 a empresa teve um aumento ali na sua dívida, aumentou um pouquinho, mas é uma dívida controlada. A gente consegue ver esse indicador aqui, ó. Esse indicador é o que? É a dívida líquida sobre o EBITDA, que é essa taxa aqui que eu mostrei para vocês, a taxa operacional.
Ou seja, o que isso mostra pra gente? Isso aqui mostra pra gente que a empresa, a dívida líquida dela, a dívida total, descontando o caixa, que seria essa parte líquida aqui mesmo, fazendo a divisão pelo EBITDA, o lucro operacional da companhia, em quanto tempo que ela pagaria sua dívida com o seu lucro operacional, que está rolando mesmo. Então é 1 ano e meio, tá? É 1 ano e meio, se ela manter essa mesma dívida aqui e a sua mesma taxa aqui, EBITDA, em 1 ano e meio ela vai ter a sua dívida quitada através ali da sua operação, tá? E, cara, isso é muito bom, porque a Sanepar é um setor altamente previsível de receita. Como vocês podem ver aqui, eu não tenho variação na receita. Eu vou até mostrar um período maior para vocês verem em outro site ali, para vocês verem que a receita ela mantém estável. Igual eu falei, não vai ter muitas surpresas. Então, a empresa tem uma receita previsível. Ela consegue tomar crédito, tá? Ela consegue tomar crédito num perfil de curto e longo prazo, consegue se controlar e pagar isso ali tranquilamente e operar com capital de terceiros, e o capital próprio ela remunera o acionista através de dividendos. Então, é uma empresa que trabalha muito bem isso aí. Para vocês verem que ela trabalha com capital de terceiros, aqui a parte de investimentos, ela investiu aqui 552 milhões nesse semestre de 2021, foi em água, esgoto e outros, e vocês podem ver aqui que foi 100% com recurso de terceiros, então ela tomou dívida ali com terceiros para poder investir, o lucro, o que ela está tendo na operação, ela vai remunerando o acionista, pagando o que tem que pagar, mas é uma empresa que se capitaliza, cresce com capital de terceiros, tá? Uma empresa que usa muito bem isso. E a gente tem o perfil da dívida aqui em questão de custo. O custo tinha baixado bastante ali em 2020, estava 8%, aumentou, tá 9,4%. Por que está tendo essa variação? Taxa Selic, como a gente sabe muito aí, o Banco Central está aumentando a taxa Selic para conter a inflação que está vindo aí alta por conta da pandemia, aumentando a taxa Selic. É o referencial ali para muitas dívidas, muitos custos das empresas, e se aumenta o custo da empresa, aumenta o custo dela de financiamento e empréstimos. Então, com isso, o custo da dívida dela está ficando um pouco mais alto. A tendência é a gente ver um aumento nisso aqui, tá? E vim nesse outro relatório aqui, no release de resultados, mostrar para vocês umas informações que não tinha no outro relatório, umas informações ali mais aprofundadas. Descendo aqui, a gente consegue ver os contratos que a empresa tem. Você pode ver que a empresa tem contratos longos, então é uma empresa que tem um perfil de longo prazo muito interessante para o investidor que está pensando no longo prazo. Então você pode observar aqui, ó, o principal contrato dela é com Curitiba, representando ali 21% da receita total, e vai vencer só daqui 27 anos esse contrato. Então você pode observar aqui que os contratos são todos longos. A gente tem só 3 que vai vencer por agora sim, no médio prazo. Esses aqui, ó, 4 anos, 3 anos e 4 anos. Então, tipo assim, a empresa tem uma receita previsível desses contratos aqui, porque é contratos que vai durar muitos anos e todo ano a empresa vai pagando ali e vai sendo reajustado de acordo com o que é pertinente. Então, a empresa tem uma previsibilidade muito alta de receita e contratos também bem longos, tá? Contratos aqui, como vocês podem observar, bastante interessante. Esses 3 que está vencendo aqui na média de 4 anos aí não representa, se somado eles, 9% da receita total. Então é uma empresa que está muito tranquila. E mesmo assim esses contratos podem ser renovados, então isso aí é tranquilo. A empresa, em relação a esse ponto de contrato aqui, está totalmente assim confortável, tá? A empresa não tem muito o que questionar. Contratos aí dá bastante confiança para o investidor. Descendo aqui mais, a gente consegue ver umas informações que não está no outro relatório. Essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui, no outro ficava mais difícil de ver. Isso aqui é os níveis da barragem, tá? Em 30/6. Por que eu estou trazendo informação para vocês? Porque o que mais está pegando a Sanepar hoje é a crise hídrica. Não tem jeito, a crise hídrica é a pedra no sapato dela, o mercado está com medo e realmente tem que ter medo mesmo. Só que eu estava analisando esses níveis aqui da barragem, é preocupante, mas já teve momentos mais preocupantes, tá? A gente pode observar aqui a capacidade total das barragens. A empresa tem 4 barragens, como vocês podem observar aqui. São essas 4 aqui. A empresa tem 2 principais, que é a Iraí e a Passaúna, tá bom? Como vocês podem observar, Piracara 2 está em 79%. Tá até interessante, tá tranquilo isso aqui. Piracara 1 está em 56%, tá preocupante. Passaúna está em 60%, tá mais ou menos, não tá tanto assim preocupante.
Mas a preocupante também é a Iraí, 43%. E ela é a principal, tá? Ela é a principal, é a Iraí aqui. E um total das barragens está em 55%, como vocês podem observar. Isso aqui está preocupante. A empresa está tomando medidas para poder conter isso aqui e não passar perrengue igual passou no ano passado. A gente tem esse relatório aqui que mostra todos os níveis de reservatórios desde 2010, igual vocês podem observar aqui, até 2021, que é o que a gente está agora aqui, ó, em julho. Esse aqui já está até mais atualizado que o outro, tá bom? Então o que a gente pode observar aqui? Os níveis estão preocupantes comparado aí aos anos anteriores, era tudo 100%. Se eu não me engano, a última crise hídrica, acho que tinha sido em 2001 ou 2000, alguma coisa assim. Então, tipo assim, a empresa agora está sofrendo com isso, mas já está tomando medidas. Se você for observar no ano passado, em 2020, a empresa estava com os níveis mais baixos ainda. Se você for comparar aqui, ó, a principal, que é a Iraí, em 2020, nesse mesmo período, estava em 12%. Hoje está em 41%. A Passaúna estava em 34%, que é a segunda mais representativa. Hoje está em 55%. Essas outras duas aqui, a Piracara 1 estava em 19%. Hoje está em 55%. Só a Piracara 2 estava em 95%. Hoje está em 62%. Só que ela é a menorzinha. Ela é essa aqui, ó. Ela é a menos representativa ali, tá? Então, tipo, as mais importantes, querendo ou não, é a Iraí e Passaúna. E se você for comparar aqui os anos, esse mesmo período com o mesmo período do ano passado, a situação está até mais confortável, né? Mas claro que é um risco ainda, e com isso a empresa já entendeu o que tem que fazer, está fazendo essa questão aí do dia sim, dia não, água para o cliente. É ruim, mas tem que fazer isso até voltar a chover. Então a empresa já está se precavendo para não chegar em níveis igual chegou em 2020 e passar tanto perrengue, tá? A empresa também não está querendo aumentar o custo, porque querendo ou não é Estado, né? Ela é uma empresa estatal, isso é ali que dificulta muito algumas coisas para a empresa. Tomar algumas medidas. O governo não quer pôr na conta do cliente isso, e com isso a empresa vai sofrendo, vai deslizando, mas você pode ver que a empresa está sendo bem tocada aqui, tá? Mesmo sendo do governo. Vou mostrar para vocês aqui também a composição da dívida, que eu falei que eu ia mostrar o vencimento. Então a gente pode ver o quê? 11% da dívida vence nos 12 meses, depois 10% nos 24, 36 meses vai ser os mais 10%. O restante está totalmente no longo prazo, acima de 60 meses e acima de 60 meses aí, quase metade da dívida. Então agora eu falei para vocês, uma dívida totalmente controlada em relação à situação financeira ali da Sanepar, ela está muito bem tocada. Então em relação a essa parte do relatório aqui, eu mostrei as partes principais que eu achei para vocês. Eu vou vir aqui agora no Status Invest para mostrar para vocês alguns indicadores que não tem lá, e por aqui fica melhor para mostrar para vocês. Eu estou olhando aqui Sanepar, a Unity, tá? Eu prefiro. A gente já consegue ver que a empresa pagou nos últimos 12 meses 5,15% de dividend yield, um dividend yield ali bem interessante. A empresa mantém uma média ali de 5% mais ou menos, 4%. Então a empresa paga uns bons dividendos também. O PL, será que ela está barata? Será que ela está cara? A gente já consegue ver aqui que, historicamente, ela é negociada numa média de PL de 7,72. Hoje está em 5,64. Então o mercado está dando uma surra nela aí. Como a gente consegue ver aqui, ó, Sanepar, no último ano, ela caiu bastante. Ela chegou a bater ali a casa dos 27, está 19 atualmente, 19 por aí. Então a empresa apanhou bastante, caiu muito nos últimos tempos. A gente consegue ver outra informação aqui interessante, que é o P sobre VP, que é realmente o preço da empresa sobre o valor patrimonial contábil dela, o que ela realmente vale ali contabilmente, tá? Então a gente pode ver que a empresa ali nunca foi negociada nesse período aqui abaixo de 1. 1 seria o número de estabilidade, ou seja, ela está realmente no preço contábil dela. A gente já viu que esse número chegou muito a mais. Hoje a empresa está em 0,80 e como é uma empresa muito bem tocada, um setor muito resiliente, esse PVP aqui ele é bacana para a gente tomar como medida também uma tomada de decisão, tá? Tem empresas que esse PVP fica bem desconectado, assim, fica bem variado mesmo, fica bem estranho. Já aqui na Sanepar ele funciona bem pela questão de concessões, é uma empresa muito bem tocada, não tem tanta variação assim. Então, ela sobre o PVP dela está bem descontada, está tendo desconto aí de 0,20 em relação ao preço, o valor patrimonial dela contábil. Então pode ser uma oportunidade.
Descendo mais aqui, a gente consegue ver os pagamentos de dividendos ao longo dos anos. Eu estava na Unity, eu vim para preferencial, para CAPR4, porque ela tem um período mais longo, tá vendo? Então aqui a gente consegue ver os proventos da Sanepar. Ao longo do tempo, é uma empresa que está pagando em escadinha, tá bem bonito de ver isso aqui. A empresa paga bons dividendos. Pagou em 2019, o ano que ela mais pagou, 30 centavos por ação. Só que essa aqui, que é a preferencial que eu mudei, vale estar 3,92 hoje, então é um valorzinho bem considerável ali que ela pagou. Caiu um pouco em 2020 por conta da crise da pandemia e a crise hídrica, e 2021 ele já pagou 10 centavos e ela pode anunciar mais aí até o decorrer do fim do ano, tá? Então a gente descendo mais aqui, a gente consegue ver umas outras informações da empresa, a gente consegue ver a receita aqui, ó. Essa forma de ver fica até melhor para vocês verem a receita ao longo do tempo, igual eu falei, cresce em escadinha, é muito bonito de se ver. A empresa, assim, ela todo ano lucra mais, tem mais receita, então é uma empresa muito bonita de se ver os resultados. O lucro líquido, mesma coisa, uma escadinha bem bonita de se ver. 2020 caiu por conta ali da pandemia, crise hídrica, mas é uma empresa, assim, realmente os resultados dela, assim, é bem constante, tá? Descendo aqui, eu gosto de ver também a evolução do patrimônio líquido da empresa, para ver como está a geração de riqueza ali da empresa ao longo do tempo. A gente também consegue ver uma escadinha bonita ao longo dos anos. Então, uma empresa ali muito bem tocada, a Sanepar, ela está de parabéns. A empresa, assim, muito bem estruturada e comparada aqui as suas rentabilidades com as suas concorrentes, eu trouxe aqui uns principais que eu gosto de olhar, que é o dividend yield. A Copasa está muito alta aqui, mas é porque ela pagou não recorrente nesse período, então não dá para comparar tanto. Mas em comparação a Sabesp, Sanepar está pagando mais. Preço sobre lucro. Se for ver a Sanepar, está igual com Copasa. Em comparado com Sabesp, está mais barata. A gente consegue ver também o preço sobre o PVP. E todas aqui está tendo um desconto sobre o valor patrimonial. Está bem descontadas o setor. A parte que eu quero olhar mesmo é essa aqui, ó, indicadores de eficiência, a margem. A gente pode ver que a Sanepar, ela tem margens bem melhores do que as suas concorrentes, tá? Isso aqui é muito interessante. Ela ganhou nos 4 ali, que eu acho interessante. Ela está sendo mais eficiente que a Copasa e a Sabesp e está conseguindo lucrar mais e ser mais eficiente. E isso no longo prazo, cara, dá um resultado muito bom. Então é uma empresa muito bem tocada. Em relação aqui aos indicadores de endividamento, ela também está com os números bem interessantes. A Copasa ganhou em muitos aqui, mas números quase iguais, tipo aqui 1.82, 1.83. Então elas estão com um perfil bem interessante ali. O ROI também, o ROI delas está bem na margem. Assim, igual eu falei, um setorzinho arroz com feijão, não tem muito o que olhar, o que fazer. Tá? A Sanepar é uma empresa fantástica. E os resultados dela estão mostrando isso, né? Uma empresa que tem uma constância ao longo do tempo. Bom, galera, então, conclusão de tudo que a gente viu aqui sobre a Sanepar, sobre os relatórios ali trimestrais que ela soltou com os resultados. Cara, a minha opinião, não é recomendação, mas a minha opinião, cara, é um momento interessante para comprar sim. É um momento apenas pontual ali que está acontecendo na Sanepar, não é uma coisa que acontece sempre, é um fato esporádico e que está afetando bastante o curto prazo. As ações dela caíram bastante por conta da crise hídrica e por conta também da pandemia como um todo. Mas olhando os números e os resultados da empresa, a gente consegue ver que a empresa está muito saudável no curto prazo, no longo prazo. A empresa ela tem um histórico assim muito agradável de boa alocação de recurso, boas receitas, lucros crescentes, margens crescentes. Então isso, o que a gente consegue ver através dos relatórios é que a empresa é muito bem tocada e que essa crise ela é preocupante, sim, é preocupante, mas não quer dizer que a empresa vai falir e vai fechar as portas, porque a empresa é muito bem tocada, só está passando por um momento ruim. E você tem que saber que você tem que comprar negócios descontados a bons preços. E a Sanepar, nesse momento, ela está se apresentando essas características. Está parecendo que está muito em conta, muito barata. E o mercado está precificando de forma irracional no curto prazo todo o risco que está correndo. Igual eu falei, se você está pensando por longo prazo, cara, compra a Sanepar. Não é recomendação, estou falando o que eu acho que eu faria, porque o que a gente conseguiu ver junto aqui através dos relatórios do computador ali. Mas a empresa é muito bem tocada, está lucrando bem. Se você pensa no longo prazo, porra, a Sanepar é compra. No momento é compra. Então a empresa está muito bem tocada, está interessante. É tudo que a gente viu ali, realmente a gente conseguiu confirmar isso que eu estou falando aqui com vocês agora. Mas lembrando que
não é recomendação e eu estou falando com pensamento de longo prazo. No curto prazo, aí no próximo ano ainda, a Sanepar pode sofrer, vai pagar dividendos, vai, mas pode pagar menos, a cotação pode variar um pouco ali nesse curto prazo, mas a empresa está num setor muito perene, a empresa tem uma saúde ali muito controlada, uma dívida muito controlada a longo prazo, ela tem caixa, ela tem uma saúde financeira a curto prazo bem interessante, então a empresa não vai falir, não vai fechar as portas, só que você tem que ser paciente e saber que o jogo é o jogo de longo prazo, tá? Então pensando no longo prazo, sim, vale a pena a Sanepar. Então, cara, se você gostou desse vídeo, cara, ó, deixa o like, se inscreva no nosso canal e tamo junto. Sou Jonas Rocha, o brother. Valeu!